Boa noite a todos. Obrigada, pessoal, pela audiência. Estou vendo que muitos estão entrando. Já estamos em número 37 agora, online, junto com a professora Ana Cláudia Bilatti. Boa noite, galera. Obrigada aí pela audiência. Pessoal cansado das avaliações, sobreviventes. Mas semana que vem ainda tem mais, pessoal. Só mais um pouquinho para a gente terminar o semestre. Está acabando a tortura e rumo ao próximo período. É isso aí. É sobre isso, né, galera? Estou vendo aqui que o pessoal está animado, professora. Todo mundo aqui já no chat. É, né, Fábio? É sobre isso. Galera, meu nome é Paula Paraguaçu. Eu sou presidente da LIAGE, que é a nossa Liga de Geriatria da Unigran Rio Caxias. E eu estou aqui hoje com a nossa professora de Imunologia e Alergia, a professora Ana Cláudia da Cunha Bilatti. Professora Ana Cláudia da Cunha Bilatti, além de nossa professora, ela também é médica, alergista e imunologista. Ela trabalha em consultório e ela também é membro da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia. Super chique. E ela vai estar com todos nós em algum momento, né? Minha turma já passou pela professora Ana Cláudia. Vocês vão conhecer, porque tem gente, professora, de vários períodos aqui. E aí a senhora vai conhecer cada um depois, né? Que são diferentes turmas. Pessoal, antes de começar com a professora Ana Cláudia Bilatti, a gente queria também falar que hoje a LIAGE, ela está juntinho com o Grupo Ilumine. Nós fizemos uma parceria com o Grupo Ilumine e nós temos uma representante, a presidente do Grupo Ilumine, a Ana Paula Dias, minha xará de Paula, e xará da professora Ana também, né? A Ana Paula Dias, ela vai explicar um pouquinho o que é o projeto, de como é o trabalho do grupo, para que vocês conheçam também o trabalho deles. Daqui a pouquinho eu volto, pessoal. Passar o bastão para a Ana Paula. Oi, gente, boa noite, tudo bom? Meu nome é Ana Paula, eu sou presidente do Ilumine, estou, né, presidente do Ilumine nesse momento, e vim explicar um pouquinho para vocês, né, o que é o Ilumine. O Ilumine, ele é um projeto que já existe na Unigran Rio já há bastante tempo, e é um projeto que trabalha com o voluntariado, né? Trabalha com o olhar ao próximo, levar a medicina, levar o amor, levar a saúde para aquelas pessoas, né, que não têm tanto acesso assim. E aí, esse período, o Ilumine abriu, ele era um projeto mais voltado para a medicina. E aí a gente agora está com alunos, né, de outros cursos, de fisioterapia, enfermagem, psicologia. Então, a gente está com de odonto, então está bem diverso o grupo está bem bacana. O projeto, a gente está conseguindo expandir o projeto, não como a gente gostaria, porque ainda estamos saindo de uma pandemia, então alguns locais ainda não podem receber nossas visitas presencialmente, mas a gente está trabalhando para poder levar isso com mais segurança, a gente poder fazer a nossa parte, né, como acadêmicos, como pessoas que querem ver o próximo melhor, né? A gente está trabalhando para poder a gente conseguir levar isso. E aí eu queria convidar vocês, né, também a conhecer o nosso projeto, aqueles que não conhecem. A gente tem um Instagram que é @ilumineprojeto, que vocês podem ir lá conhecer a gente um pouquinho. Se tiverem dúvida, pode mandar no direct, que a gente está lá para responder vocês. O que precisarem, nós estamos aqui, e se quiserem vir ajudar a gente com doações, ajudar com a presença de vocês, vai ser muito bom, e nós ficamos muito gratos por isso. Agradecer
nessa liga maravilhosa. Agradecer a professora, que hoje vai nos ensinar um pouquinho mais, para que quando a gente estiver liberado para visitar os asilos, a gente possa levar essa informação também para eles. E eu espero vocês lá na nossa página para nos conhecer. E os ligantes, né, os extensionistas do Ilumine, que estão presentes aqui na palestra, queria agradecer também, sejam bem-vindos e aproveitem bastante, vai ser muito útil para a gente. Obrigada, Paula. A gente que agradece essa parceria iluminada, né? Além de ser um projeto Ilumine, ele é iluminado porque agracia várias pessoas, né? Beneficia várias pessoas, isso é muito importante. A medicina não é só ganhar dinheiro, gente. Infelizmente, tem muitas pessoas que têm esse pensamento. Quando a gente está na área de saúde, a gente tem que pensar em ajudar o próximo. A área de saúde escolhe a gente, não é a gente que escolhe a área de saúde. Não adianta nada você ganhar dinheiro e ser uma pessoa ruim. É sobre isso, e por isso que a gente está agora, Liga de Geriatria, com a associação, com a parceria iluminada do Grupo Ilumine. Coloquei aqui para vocês o endereço do Instagram deles e coloquei também o nosso endereço do Instagram, Liage Geriatria Unigran Rio. Sigam para ajudar a gente, tá? Que nós somos grupos que estão iniciando na nossa faculdade. Então, como iniciantes, a gente está crescendo ainda com os nossos seguidores. Ajudem a gente a crescer mais e divulgar conhecimento. Tá bom, gente? E agora, antes de apresentar a professora Ana Cláudia, professor, só explicar uma coisinha para vocês. Todos os nossos eventos, né, dão certificado. A gente está fazendo aos poucos os certificados. Para quem não sabe, os certificados são feitos por nós mesmos. O nosso amigo Luciano, que é o nosso secretário da Liga de Geriatria, ele já está fechando com a Rafaela os certificados, né, do último evento, e vamos fazer o desse evento. Como somos nós, alunos e estudantes, que fazemos todo esse processo, todo esse trabalho, por favor, ajudem a gente com paciência, com carinho, porque nós estamos também passando por período de prova, então esse processo é um processo lento. Então a gente só vai conseguir realmente finalizar todas as entregas do certificado quando a gente conseguir fechar as nossas avaliações. Então a gente está aos pouquinhos fazendo para também não comprometer a liga. Mas isso está sendo aos poucos, por conta do período de provas. E isso, é claro, que vai se dar dentro desse período que a gente tem de 1 mês. Então, por favor, guardem a ansiedade, nós vamos dar o certificado de todo mundo. Já iniciamos esse processo, temos aí o prazo de 1 mês para fazer as entregas do certificado, e depois que vocês tiverem o certificado em mãos, vocês vão fazer a solicitação para a Secretaria da Faculdade da carga horária complementar. Isso já está acordado com a Coordenação Geral do Curso de Medicina, e todo mundo que frequentou os eventos da Liage, assim como de qualquer liga, né, da Unigran Rio, tem direito à carga horária complementar. É só apresentar o certificado que está tudo certo. Tudo bem, gente? Agora, o momento que todo mundo esperava, palestra com a professora Ana Cláudia da Cunha Bilatti sobre prurido no idoso. Obrigada, professora, pela presença. Eu que agradeço. É uma honra participar, né, de falar desse assunto que eu tenho certeza que vai ser útil, independente se vocês decidirem fazer geriatria, decidirem fazer outra especialidade. A população idosa tem aumentado muito, então essa queixa vai chegar para vocês em algum momento. Então, é um assunto que a gente tem que conhecer, saber lidar, nem sempre é fácil, né? Então, eu quis botar aqui na aula. Na verdade, vocês vão sair da aula não necessariamente terminando, chegando um paciente para vocês e vocês olhando aquele paciente falando assim, poxa, acabou, é isso. Porque é um universo, a questão da investigação, do prurido, é muito conhecer como se dá essa questão do prurido, conhecer as causas, ter em mente as causas, mas estudar sempre. Porque quando chega o paciente para você, você vai ter que sentar no livro, vai ter que estudar as interações medicamentosas, todas as possibilidades de causas que pode estar acontecendo com aquele idoso, tá?
Então, eu quis passar um pouquinho da minha experiência para vocês e vamos falar, então, da questão desse prurido, né? Que é uma queixa até comum do idoso. A gente estima que cerca de 60% da população idosa com idade igual ou superior a 65 anos, em algum momento da vida, vai apresentar prurido. E o que mais incomoda nessa população não é assim, é um prurido que vai e volta, que desaparece, não. É porque muitas vezes esse prurido ele se torna crônico. E o que a gente considera crônico, né? É quando ele tem uma evolução maior que 6 semanas, e isso gera uma incapacidade, uma alteração da qualidade de vida. Os pacientes idosos que chegam com essa queixa para vocês, para a gente, geralmente eles estão sofrendo com aquilo, né? Eles ficam ansiosos, muitas vezes deprimidos, por conta desse sintoma incômodo e persistente que acontece, tá? Então, a questão dermatológica, a queixa dermatológica de pele, o prurido na população geriátrica é a queixa mais comum. Tá? Então, o que a gente qual é a primeira parte da aula? É entender por que o prurido é tão comum nessa faixa etária, ver as particularidades, as características da senilidade, e o que acontece nessa pele que predispõe tanto ao prurido, né? Então, esse prurido na geriatria, no idoso, ele pode estar associado a várias causas. Independente da causa, a gente tem uma característica da pele do idoso, aí vocês veem na foto, que é uma pele mais seca, é uma pele com xerose. Então, isso, muitas vezes, pode até ser a causa do prurido. A gente tem que tomar cuidado para não rotular que a pele do idoso coça porque ela é seca. Na verdade, a pele do idoso pode coçar porque ela é seca, mas ela também pode ter uma causa desse prurido e a coceira se perpetuar por conta do ressecamento. E aí cria um ciclo vicioso. Tá? Então, a busca da etiologia correta desse prurido é de suma importância para que a gente possa fazer um tratamento eficaz também no controle desse prurido. Tá? Somado a essa característica própria da pele do idoso, nessa faixa etária, a gente sabe que o uso de medicações é muito maior, né? Então, é muito comum a gente ver pacientes usando múltiplas drogas, e esse uso concomitante de fármacos também pode estar relacionado a uma maior incidência de interações medicamentosas, que podem também levar como sintoma ao prurido. A gente não vai saber tudo isso na nossa cabeça o tempo todo, mas a gente tem que ter essa visão, porque o interesse de ajudar o paciente tem que ser grande, porque quando a gente vê que a investigação às vezes está difícil, a gente tem que buscar os medicamentos que ele está usando, sentar, ler sobre a medicação, ver se tem interação medicamentosa, porque também pode ter relação com o prurido, tá? Então, nessa anamnese, a gente vai fazer essa anamnese cuidadosa, vendo quais as medicações o paciente usa, vendo o exame físico, se o prurido é localizado, se o prurido é generalizado, se existe lesão visível ou não, porque tudo isso vai direcionar um raciocínio diagnóstico. Então, a gente vai pensar nas causas, em que caminho seguir, também muito de acordo com o que a gente encontra de características nesse prurido, né? Se ele é localizado, generalizado, se tem lesão. Às vezes o paciente só tem prurido, quer dizer, só não, já tem muito prurido, e você olha e você não vê lesão, não tem nenhuma lesão que justifique aquilo. Então, tudo isso é importante quando a gente vai investigar esse paciente. Vamos entender como é essa pele do idoso, né? Ela tem características diferenciadas. Aqui na foto você vê aquele aspecto craquelado. Isso é uma foto relativamente comum da gente ver no paciente idoso. Não necessariamente o paciente com essa característica cutânea, ele vai estar apresentando prurido, mas entender o que acontece na pele é importante também para a gente entender essa fisiopatologia e poder medicar corretamente, tá? Então,
primeira coisa, existe uma disfunção da barreira cutânea no idoso, né? A gente, como falei, tem uma maior incidência de xerose, você tem uma alteração do turnover celular. Isso significa o quê? Essa renovação celular no idoso é prejudicada. Você tem também uma diminuição da produção da matriz lipídica intercelular. Esse lipídio intercelular, ele é de suma importância para fazer adesão entre intercélulas, como funciona como um cimento. Então, as ceramidas, o colesterol, o ácido graxo, todas essas ceramidas, esses lipídios, eles funcionam para permitir que as células, os queratinócitos, fiquem íntegros. Permita que a barreira fique íntegra, né? E quando você tem a diminuição dessa matriz lipídica, essa célula fica mais, entre aspas, frouxa. Você tem uma barreira mais vulnerável. A consequência disso é o quê? Você tem, primeiro, uma absorção percutânea de drogas, de produtos que possam estar sendo usados pelo idoso. Você tem a própria xerose e você tem aquele que a gente chama de eczema esteatósico. Então, esse tipo de eczema é o quê? É um eczema que está associado justamente a essa diminuição da superfície lipídica da pele. E ele é caracterizado exatamente por essas fotos. Você tem manchas escamosas, às vezes aparecem até fissuras nessa pele do idoso. Tá? Outra alteração, né, entendendo bem essa pele do idoso, o que acontece? Na mulher idosa, existe uma diminuição grande, né, não existe produção de estrogênio, e isso também é responsável por alterar essa composição dos lipídios, que é aquele cimento da célula, né, o cimento da célula da pele. Você tem uma diminuição no idoso da atividade das glândulas sebáceas e das glândulas sudoríparas. Isso também é importante, né? O sebo, o suor, eles participam também só de proteção, de lubrificação, de manter temperatura corporal. Então, tudo isso está alterado também no paciente idoso. O pH da pele do idoso, ele é mais alcalino, ele fica mais alcalino, e aí, por ficar mais alcalino, ele acaba diminuindo a ação dessas enzimas formadoras de ceramidas, que são esses lipídios que eu estou comentando, que é esse cimento entre os queratinócitos, tá? Então, essas características, elas podem predispor a várias patologias, ao próprio prurido, ao aparecimento de quadros patológicos que levam também ao prurido. A imunidade, como a imunidade do idoso também é uma imunidade diferente. A gente sabe que tanto na criança pequenininha e no idoso a gente já tem alterações imunológicas. No idoso, a gente tem uma redução da atividade dessas células de Langerhans, lembrando que essas células, elas são as células apresentadoras de antígeno. Então, com uma atividade menor, você tem uma menor resposta celular. Então, você tem uma desregulação imune e consequentemente, um aumento da produção de autoanticorpos e de imunocomplexos, e diminuição da depuração desses autoanticorpos e desse imunocomplexo. Então, você tem uma imunidade alterada na pele. A consequência disso é o quê? Uma predisposição a infecções bacterianas, as infecções virais, as infecções micóticas, as dermatites de contato também por fotossensibilização. Se eu falei que essa célula, se essa pele do idoso é uma pele que não é tão íntegra, você absorve mais substâncias com potencial alergênico. Então, você tem um aumento da incidência de, por exemplo, dermatites de contato. Por alteração dessa imunidade da pele, você pode ter um aumento de incidência de infecções virais. A gente sabe que o herpes zoster é uma infecção viral que aumenta muito a incidência com a idade. Não é caso exatamente de um prurido crônico, mas a gente sabe que antes do aparecimento das lesões herpéticas, às vezes o paciente tem apenas prurido localizado, né? Então, também pode estar relacionado. Aumento da incidência de doenças autoimunes. O pemphigoide bolhoso é uma dessas doenças autoimunes que leva muito prurido na pele, que eu vou falar mais a seguir. E também, por conta dessa desregulação imune, você também tem uma maior incidência de neoplasias malignas cutâneas, tá? Qual é a característica também dessa pele do idoso? O idoso, ele tem uma percepção sensorial alterada.
Então, o que significa isso? Esses corpúsculos que eu escrevi aí no slide, de Messner e de Pacini, eles são corpúsculos de sensibilidade tátil, vibratória, é o sistema sensitivo que leva essas terminações nervosas na pele. Então, quando você tem essa perda sensorial, você tem uma maior incidência de injúrias mecânicas, químicas, que podem levar ao prurido. Então, uma lesão química, uma lesão mecânica na pele, uma perda dessa percepção, também pode ter como consequência ou o próprio prurido, ou intensificar um prurido causado por uma outra patologia. Tá? E você tem outras alterações da pele do idoso, né? Você tem uma renovação celular reduzida, então você tem um tempo de cicatrização maior, você tem uma alteração da regulação térmica, né? Ou pela perda de gordura subcutânea, ou por uma vasoatividade reduzida também das arteríolas da derme. Você tem uma redução do fluxo circulatório cutâneo, né? Então, isso consequentemente leva ao quê? Uma redução dessa depuração de substâncias na derme e uma resposta também inflamatória nessa pele. E, como eu falei anteriormente, o reparo, o turnover celular da molécula de DNA também está alterado, predispondo também a uma maior neoplasia. Essas, na verdade, são as características que a gente encontra na pele do idoso para poder entender um pouquinho mais na frente a fisiopatologia do prurido, as possíveis causas, porque é uma incidência maior dessas causas que a gente vai comentar aqui. Bom, então, a fisiopatologia do prurido, ela é complexa. Então, às vezes, de uma maneira simplista, a gente, quando pensa em prurido, a gente pensa em que prurido é histamina, é antihistamínico. Mas isso é muito mais, o prurido do idoso é muito mais do que isso. E a frustração de resposta com o uso do antihistamínico para esse prurido crônico do idoso é bem alta. Por que isso? Porque quando a gente vê prurido, especialmente na pele do idoso, não existe um mecanismo exclusivo e causado pela histamina. Ele é muito mais do que envolve muito mais do que células. Ele envolve também marcadores inflamatórios e mediadores neuronais. Esses mediadores neuronais, que são as terminações nervosas livres que a gente tem na pele, que o idoso ele tem essa percepção alterada, ele também participa em muito da perpetuação do prurido no idoso. Isso tudo que eu estou falando é para a gente entender mais lá para frente como tratar esse paciente. Todas essas características da pele, elas vão lá no fundo encaixar o quebra-cabeça para a gente entender como tratar esse prurido, tá? Então, aqui nessa foto, a gente vê aquelas onde está sublinhado ali as terminações nervosas livres, e essa irritação, esse estímulo, essas fibras nervosas sensitivas da pele, são responsáveis pela transmissão do prurido ao longo das fibras nervosas sensitivas. Tá? O contato, o idoso quando tem contato com uma variedade de estímulos táteis, vibratórios, irritantes na derme, pode acontecer uma ativação desses receptores sensitivos que levam essa transmissão do prurido para o cérebro e que levam uma perpetuação do prurido. Por isso que quando eu falei que não adianta a gente pensar em histamina, toma loratadina e vai resolver, no idoso, isso frequentemente tem resposta frustra. Então, aqui, mais uma vez, eu mostrando essas terminações nervosas sensitivas livres na derme, na pele, que é o componente neural do prurido, e todo o estímulo dessas terminações que levam a transmissão até o sistema nervoso central. Tá? Quando a gente fala em prurido, a gente também vê a participação de vários tipos de receptores. Então, a gente tem os receptores de histamina, sim, que estão ali pré-estocados na célula cutânea, mas, como eu falei, prurido é sempre igual à liberação de histamina? Na verdade, não. Quando a gente tem uma causa alérgica, você pode ter a participação da histamina, não somente a histamina, você pode ter outros mediadores inflamatórios perpetuando, estimulando, desencadeando o prurido. Por isso que também, mesmo tendo, no caso do prurido sendo alérgico, muitas vezes só o antihistamínico não resolve.
E você tem outros receptores envolvidos também, né? E esses outros receptores, principalmente os neuronais, eles podem ser ativados por esses agentes físicos. Então, você tem, por exemplo, um calor, um banho quente, um pH, uma substância mais ácida ou mais alcalina na pele. Isso também pode ser um fator irritativo para essas terminações nervosas, que podem também ser causa ou perpetuar o prurido. Falei também dos mediadores, do envolvimento dos mediadores inflamatórios, né? Porque esses mediadores, eles amplificam a resposta inflamatória decorrente do prurido. Então, toda vez esses mediadores, eles não somente podem alterar a barreira, aumentando, perpetuando aquele prurido. Dos mediadores que a gente conhece, a gente tem vários, mas a interleucina 31 é aquele que mais está relacionado mesmo a essa, diretamente com o prurido, né? Então, resumindo essa xerose no idoso, esse ressecamento, você tem uma pele seca, você tem uma descamação fina, que pode levar ao prurido. Você tem uma alteração dos queratinócitos e que faz, então, uma liberação de citocinas, que são mediadores inflamatórios, e essa liberação de mediadores inflamatórios perpetua, amplia o prurido no idoso. Aqui nesse esquema, eu coloquei para a gente entender bem como o prurido ele tem um mecanismo inflamatório, seja ele alérgico ou não. Eu diria assim, um mecanismo inflamatório, quando eu falo é imunológico, né, pode ter envolvido, e um mecanismo neurológico. Então, você tem o ato de coçar, ele aumenta o processo inflamatório, e o ato de coçar também faz um estímulo neuronal da coceira. E aí isso cria um ciclo, na verdade, um ciclo vicioso. Quanto mais você coça, mais vontade dá de coçar por conta dessa ativação neuronal, mais você estimula a liberação de mediadores inflamatórios, então você aumenta, perpetua a inflamação, e aí a inflamação que aumentou por conta do prurido, aumenta ainda mais o prurido, e aí você entra num ciclo vicioso de prurido. Aqui, mais uma vez, a mesma figura, mas mostrando que esse estímulo neuronal da coceira, do prurido, ele tem esse componente, então, de transmissão do prurido para o sistema nervoso também. Eu classifiquei aqui, agora a gente falou da fisiopatologia, entender um pouquinho por que a pele do idoso é tão predisposta ao prurido, por que ela é tão predisposta a perpetuar o prurido, né? Como se fosse um campo minado que é só acender um fósforo e que aquilo ali explode na pele do idoso. Mal comparando, é isso que acontece na pele do idoso em relação ao prurido, tá? Agora a gente vai falar, agora que a gente já entendeu como que funciona esse prurido, né? Aí a gente vai falar sobre quais são as causas desse prurido. Então, eu dividi as causas em duas situações. As doenças cutâneas próprias, né, da pele, que estão relacionadas ao prurido, e as doenças sistêmicas que podem ter manifestações na pele, tá? Que no idoso também isso é relativamente comum. Então, as doenças cutâneas relacionadas ao prurido, a própria xerose, né? A gente falou da xerose várias vezes, repetidamente. Sim, a xerose, por si só, pode ser a única causa do prurido. A pele seca, coça, isso é fato. Mas a gente tem outras possíveis causas de doenças cutâneas relacionadas ao prurido. Por exemplo, as farmacodermias. Então, a gente já falou que os idosos, eles geralmente são polimedicados, e quanto mais medicações você usa, maior a chance de fazer uma farmacodermia. Então, isso é possível também. O pemphigoide bolhoso, uma doença autoimune, a dermatite herpetiforme também autoimune, são doenças que eu vou falar mais a seguir, que também tem uma incidência no idoso aumentada. A dermatite herpetiforme, especificamente falando dela, a gente fala herpetiforme, mas não tem nada a ver com herpes, né? É uma doença autoimune que ela pode se manifestar na pele em pacientes com doença celíaca, mas não necessariamente o idoso que vai chegar a você, ele vai chegar com esse diagnóstico de doença celíaca, ele pode chegar apenas com a manifestação cutânea, né? Então, pode ser uma manifestação. Dermatofitose, a gente falou aqui que o idoso tem uma alteração de imunidade de pele, né? Então, essa alteração de imunidade, ela favorece, sim, ao surgimento de dermatofitose. A gente sabe que
Até a onicomicosis são mais comuns nos idosos, e as próprias dermatofitoses também. Tá? O eczema numular, ele faz parte também do diagnóstico diferencial. Nesse caso, o eczema numular, você tem lesão, é prurido com lesão. Porque você, como eu falei, você pode ter prurido sem lesão alguma, você pode ter prurido com lesão. Muitas vezes, você identificando a lesão, você olhando no exame físico a lesão, você já pode sugerir algum diagnóstico, pensar em algum diagnóstico. O eczema numular é muito disso, é muito você olhar e pensar nessa possibilidade pela própria característica da lesão, tá? A escabiose, a gente sabe que os idosos, muitas vezes, dependendo muitos têm uma atividade de consciência muito boa, mas alguns já não têm essa percepção. Então, às vezes, a questão do banho, às vezes, muitos cuidadores, dependendo de onde eles vivem, às vezes, aqui entre nós, às vezes, o idoso, a incidência de depressão é muito grande também. Então, às vezes, banho, hoje não. Então, a escabiose é pensar também nessa possibilidade. A dermatite de contato é possível. A gente sabe que os idosos, às vezes, alguns gostam de passar produtos na pele que ouviu falar, o vizinho orientou e tal. Então, essa pele não tem uma barreira íntegra. Uma pele que não tem a barreira íntegra, ou por diminuição da matriz lipídica e tal, você absorve mais substâncias. Então, você aumenta a chance, absorvendo substâncias, de desencadear uma reação de contato, uma dermatite de contato também. A própria dermatite atópica, ela causa pruridermia no idoso, não é comum, a gente sabe que a dermatite atópica tende a melhorar conforme a idade avança, mas é possível que chegue nessa faixa etária também, mas aí nesse caso você vai ter uma história pessoal pregressa, né? Psoríase, geralmente é prurido com lesão também, então você visualiza a lesão para pensar no diagnóstico. Muitas vezes reações a picadas de inseto e até linfomas cutâneos também podem ser causas de prurido. Então, vocês veem que muitas dessas causas, na verdade, elas estão associadas à lesão identificada. Você identifica a lesão e aí pensa num diagnóstico, tá? A gente tem as doenças sistêmicas que podem estar associadas também ao prurido no idoso. Então, você tem a doença renal crônica, alterações renais são mais comuns no idosos também, né? Então, você faz parte dessa investigação, às vezes, você solicitar a função renal para a gente ver se existe uma doença renal crônica não diagnosticada. Doenças hepáticas e biliares, então a gente sabe que a colestase, ela também pode desencadear pruridermia, então também faz parte da investigação, quando você vê um prurido crônico no idoso, avaliar como está a função hepática, e aí sim, a função hepática alterada vai investigar a causa, mas ela pode ser a causa do prurido. Uma doença hepática pode ter como primeira manifestação o prurido no idoso. O prurido, ele também pode vir como manifestação de uma síndrome paraneoplásica. Nem sempre o diagnóstico é tão imediato e fácil, mas é uma possível manifestação anterior ao diagnóstico de uma neoplasia. Doenças hematológicas, como linfoma, também pode se manifestar na pele com prurido, tá? Alterações de tireoide, hipotireoidismo, ele é frequente, ele também tem uma incidência que vai aumentando no idoso, e as doenças de tireoide também podem se manifestar, elas ressecam mais a pele, né? O hipotireoidismo, a pele que já é xerótica, já é ressecada, com uma alteração de tireoide, aumenta ainda mais essa questão do prurido, do ressecamento do prurido. O diabetes mellitus, no idoso, muitas vezes ele pode ter já um diabetes de uma evolução mais prolongada. Então, quando você tem polineuropatias, essas polineuropatias podem evoluir com neuropatia periférica, e isso coça. Então, a neuropatia, quando você tem algum componente neuronal, você pode ter prurido também. Então, é uma causa também. As doenças neurológicas, com disfunção neuropática também, vocês percebem que pele e sistema nervoso, eles têm uma relação muito íntima, né? E alterações psiquiátricas, depressão, ansiedade. A gente tem que tomar cuidado para não rotular o prurido da sua ansiedade, porque muitas vezes o paciente tem prurido e por isso fica ansioso também.
mas o inverso também é possível. Então, o prurido ele pode estar relacionado também a essas alterações psiquiátricas, depressão e ansiedade, e o uso de fármacos, né? Como eu falei, esses múltiplos fármacos sendo usados nos idosos, a gente pode ter como manifestação ou por interação medicamentosa ou por uma farmacodermia. Quando a gente vê o paciente idoso com essa queixa, primeira coisa é a gente pensar o início dos sintomas, né? Há quanto tempo que essa evolução vem acontecendo? Como eu falei, o prurido crônico, ele é caracterizado acima de 6 semanas e ele é bem frequente. Ele é algo, acho que eu diria que quanto mais crônico o prurido, mais quebrar a cabeça a gente vai ter, porque abre-se um leque maior de possíveis causas. O prurido agudo, primeiro porque ele não cronificou, porque quando o prurido cronifica, ele pode estar se perpetuando pelo próprio prurido. Então, cortar esse ciclo vicioso, às vezes é difícil. E quando ele é agudo, muitas vezes também o diagnóstico da causa também, às vezes, é mais claro, né? A localização, então, se você tem um prurido localizado, generalizado, então, se o prurido é localizado, o que você vai pensar? Se tem lesão, você tem que ver esse tipo de lesão. Aí você pensa, psoríase, eczema nunular, uma dermatite de contato. Se é generalizada, a gente já pensa numa farmacodermia, vê as alterações hepáticas, renais, de tireoide, né? Se existe uma doença sistêmica, a gente vai fazer esse rastreio também no paciente com prurido, se existe ou não lesão, avaliação dos sistemas, como eu falei, e quais os fármacos que o paciente está usando, tanto os fármacos orais, pelas farmacodermias e interações medicamentosas, como os fármacos tópicos, porque as reações cutâneas de dermatite de contato, a substâncias que o idoso pode estar passando na pele, também são causas de prurido, né? Muitas vezes, isso já aconteceu, eu já vi assim, o paciente tem um prurido simples, ou porque arranhou, ou porque o mosquito mordeu, enfim. E daquela coceira, ele começa a passar coisa, ele começa a passar álcool, que agora álcool gel a gente acaba super usando, está sempre à mão. Ele começa a passar aroeira, ele começa a passar misturinhas para dar um alívio, pomada. E aí, dessa utilização de vários produtos, você às vezes leva a uma dermatite de contato, aumentando muito o prurido, modificando às vezes até a característica inicial da lesão. Então, por isso que eu falei, quanto mais crônico o prurido, às vezes mais difícil olhando só o aspecto da lesão, você pensar num diagnóstico, porque o fato do paciente coçar, ele levou à liberação de mediadores, ele levou a maior inflamação, e aí a pele modifica. O aspecto da lesão pode estar modificado. Então, uma coisa é causa, origem, e os fatores de perpetuação aí também podem modificar essa característica da lesão. Então, primeira coisa, então, caracterizar esse prurido, o início, o tempo de evolução, como esse prurido evoluiu, como ele surgiu. Surgiu no couro cabeludo, por exemplo, e depois se estendeu. Couro cabeludo, prurido em couro cabeludo, a gente pensa uma dermatite seborreica, por exemplo, ou uma dermatite de contato, às vezes algum produto que o idoso esteja passando. A gente sabe que alergias de contato, elas podem surgir. Então, não é porque o idoso, por exemplo, que está lá usando a tinta de cabelo, por exemplo, nunca teve uma vida inteira, nunca teve alergia à tinta de cabelo, não quer dizer que ele possa começar a desencadear alguma reação alérgica depois de décadas de uso, tá? Alergia é algo que aparece. Então, a localização, se é localizada na axila, a gente também vai pensar numa dermatite de contato. Se é localizada, às vezes, só em membros inferiores, no tornozelo, se existe uma insuficiência venosa ali, ele pode apresentar um prurido por insuficiência venosa naquela derme que também acaba sendo inflamada, tá? Às vezes, um prurido mais sistêmico, a gente pode pensar em alergias ou farmacodermias ou interações medicamentosas, avaliar os sistemas renal, hepático, tireoide, a própria xerose, o grau dessa xerose tem que ser tratado, visto também, tá? Então, a anamnese, todas essas características vão ajudar para a gente fazer um raciocínio para pensar nas possibilidades da causa, da origem desse prurido.
Prurido crônico, que é aquele calinho que a gente tem no pé quando a gente vê um paciente com prurido crônico, a gente tem que dedicar um tempo de anamnese, para a gente poder perceber por onde começar, por onde caminhar nessa investigação. Tá? Quando você tem o prurido crônico, você pode ter uma lesão cutânea identificável, ou você pode não ter lesão alguma identificável. O paciente, ele tem prurido, ele se coça, mas você não vê lesão, tá? Se você faz a história, se você faz o exame físico, você sugere um diagnóstico, você trata. Mas, na maioria das vezes, você não tem um diagnóstico só visualizando uma lesão, como eu falei, até porque aquela lesão ela pode estar modificada pelo fato do paciente estar coçando há muito tempo. Tá? Se você sugere ver uma dermatofitose, é mais fácil. Você olha, visualiza e trata. Mas se você não tem esse norte, né, para o diagnóstico, você começa solicitando aqueles exames iniciais, hemograma, função renal, hepática, tireoide, para ver se os sistemas podem estar alterados, justificando a origem, às vezes, desse prurido. E se ainda assim não há um diagnóstico, você tem que pensar, sim, se tem uma lesão identificável na biópsia. A biópsia, muitas vezes ela é necessária, né? Isso é um trabalho em conjunto, geriatra, dermato-alergista, mas nem sempre ela vai fechar um diagnóstico, né? A gente sabe que às vezes a biópsia ela não tem uma característica, uma descrição celular histopatológica característica patognomônica da causa. Porque, mais uma vez, como eu falei, muitas vezes esse paciente ele já vem passando corticoide tópico, muitas vezes esse paciente já tem coçado tanto que já tem uma exacerbação do processo inflamatório, então nem sempre você elucida o diagnóstico com a biópsia. Existe sim a possibilidade do prurido psicogênico, e é aquilo que eu falei, é causa ou efeito, né? Porque a gente tem a questão de ansiedade, alterações psiquiátricas, depressão, tudo isso podem levar ao prurido, a pele seca, ela começa a coçar, aquilo ali ganha uma progressão muito maior, mas a gente tem que ter cuidado da gente rotular isso como causa, porque a gente sabe também que o paciente que tem coceira, prurido crônico, é natural que ele vai estar ansioso, é natural que muitas vezes ele vai estar deprimido com aquilo, tá? Então, a gente tem que pensar, existe uma relação com eventos psicológicos, alguma coisa que marcou aquele início, uma variação com o estresse, um predomínio durante o descanso, às vezes quando o paciente está parado é a hora que ele fica lá, uma associação também com alterações psiquiátricas, se existe melhoria ou não com antidepressivos ou psicoterapia. Então, se você tiver pelo menos 3 desses, aí fica um pouco mais fácil você dizer que o prurido é psicogênico. Fora isso, a gente tem que ter esse cuidado justamente por essa causa. O prurido crônico, ele vai levar essa alteração de ansiedade, né, e estresse no paciente. Eu botei aqui alguns exemplos de prurido que a gente pode ver no idoso, né? Então, aqui, a dermatofitose no idoso, ela é comum, né? Mais comum, até por conta dessas alterações de imunidade, alteração de barreira cutânea. Então, você tem aqui as lesões características. O paciente que chega para você com prurido, com esse aspecto de lesão, fica mais fácil o diagnóstico, fica mais fácil fechar um diagnóstico de uma dermatofitose, né? Lembrar, como eu falei ainda há pouco, que os fatores de perpetuação do prurido, nem sempre você vai ter aquela imagem muito 100% clássica. Você pode, às vezes, ter algo que sugere, mas um pouquinho diferente do que você já viu, mas porque o paciente está ali coçando há muito tempo, então está liberando mediadores inflamatórios ali, tá? A dermatite por estase, ela também é comum no idoso, ela localiza-se em tornozelos, em membros inferiores, justamente nessa área de estase venosa. A principal causa é a insuficiência venosa, né? A pele fica mais escurecida, ocorre esse aumento da pressão capilar e esse extravasamento de fibrina, levando edema, descamação, que leva à coceira. O tratamento, às vezes, é difícil, porque nem sempre a gente consegue resolver a causa, que é a insuficiência venosa, mas o cuidado com a pele, com o prurido, porque o prurido e essa pele seca, nessa localização onde tem insuficiência venosa, é um fator de predisposição a infecções
cutâneas, né, que no idoso a gente tem que estar sempre atento. O pênfigo bolhoso. Bom, o pênfigo bolhoso é uma doença autoimune crônica, tá, que acomete principalmente a população idosa. E por que eu coloquei ela aqui para a gente pensar nessa questão do prurido no idoso? Porque ela pode ser a primeira manifestação das lesões. Porque o pênfigo, ele tem lesões, às vezes, características que faz você pensar. Mas, às vezes, você não tem essa lesão característica, você só tem o prurido. E aí, o prurido, sendo o primeiro sintoma, às vezes é difícil o diagnóstico. Então, eu coloquei aqui um caso de um paciente, 77 anos, com uma erupção cutânea, que iniciou-se nos membros inferiores, com 10 dias de evolução, e posteriormente foi atingindo um tronco sem outros sintomas associados, mesmo usando o antihistamínico, a bilastina, 2 vezes ao dia, avaliação renal, tireoidiana, função hepática, tudo normal. E depois de alguns dias, ele aparece, então, com as lesões bolhosas de conteúdo seremático sobre essas placas eritematosas. E aí fica mais fácil se pensar num possível diagnóstico de pênfigo bolhoso, e a biópsia confirmou esse diagnóstico. Tá? Então, é só para deixar claro aqui como que, às vezes, no início, é difícil, né? É difícil a gente chegar ao diagnóstico final. Um outro exemplo aqui que eu coloquei também, que é algo que a gente vê também no idoso com alguma frequência, que a gente chama de notalgia parestésica. A notalgia parestésica é uma neuropatia sensitiva que ela se caracteriza por um prurido localizado no dorso, mais ou menos nas bordas da escápula. Então, o paciente reclama sempre de prurido naquele mesmo local. E quando a gente examina, no local, a gente geralmente encontra uma mancha, uma placa hiperpigmentada, às vezes até com aspectos de liquenificação, dependendo da cronicidade, isso tudo secundário à coçadura. Tá? A maioria das vezes ela é unilateral. E a etiologia, da onde vem isso? Né? Ela é um pouco incerta, mas o que se coloca mais é que ela seja decorrente de uma neuropatia de algum ramo sensitivo em idosos. Então, a gente sabe que existem compressões degenerativas, osteoarticulares, isso faz compressão nervosa e essa neuropatia leva ali onde faz a terminação nervosa esse prurido persistente, tá? Nesse caso, às vezes, como que você vai tratar nisso? Né? Se você vê uma lesão dessa, um prurido localizado persistente nessa área e pensar na notalgia parestésica, primeiro é pensar em dar uma descompressão, né? Com a fisioterapia é necessária para tirar a causa. O tratamento tópico com capsaicina, que também pode ser feito, e o tratamento oral, que aí a gente já usa as medicações que atuam mais na questão de neuropatia, gabapentina, amitriptilina também. Né? O antihistamínico aqui, vocês vão ver que nessa situação não, existe um componente do prurido muito mais neuronal do que histamínico, do que alérgico, entre aspas. Né? Então, a gente não vai ter, passa antihistamínico aqui, o paciente vai ficar usando e vai continuar com o prurido, ele não vai ter uma resposta satisfatória. Como a gente vê que como é necessário olhar individualmente cada tipo de prurido, para a gente poder, então, entender que esse prurido tem um componente estaminérgico, não estaminérgico, neuronal, para poder, então, melhor tratar. Tá? Eu vou falar ainda do tratamento, da questão do prurido. Eu coloquei aqui para mostrar como que prurido no idoso é algo tão desafiador, né? Eu coloquei 2 casos clínicos que eu chamei de casos clínicos desafio, que fogem um pouquinho daquela coisa do óbvio. O óbvio que eu digo é o quê? É a dermatofitose, é a xerose, que você hidrata, passa o antihistamínico, melhora. É aquele quadro que persiste mesmo com aquelas situações, com aquele tratamento básico que a gente vai ver aqui no final da aula, tá? E que também esse tipo de casos, né, eles não são raros. Então, eu botei aqui uma paciente de 74 anos e que há uma semana ela estava com uma exacerbação de um quadro crônico, com piora das lesões pré-existentes, que já existiam das lesões de pele, um eritema difuso, um prurido intenso e com fissuras. Né? Ela relata que há 10 anos ela já apresenta um quadro crônico de lesões cutâneas pruriginosas e descamativas.
Então, você vê que esse caso é um caso de um paciente idoso que já sofre há muito tempo de prurido. E isso é algo que a gente realmente assiste nos pacientes idosos, né? Então, ela tem períodos de melhora, períodos de piora, e ela não sabe relacionar qual é o fator desencadeante. Ela teve o início nos membros inferiores e depois disseminou, tá? Ela já acompanha com alergista, o dermato, sem controle do quadro. Esse caso aqui, eu sou alergista, puxei um pouquinho para minha brasa, tá? Então, o diagnóstico desse paciente, ele vai estar relacionado mais a um quadro alérgico. Eu vou colocar aqui outros quadros de prurido crônico não relacionados à alergia, tá? Ela relata que ela usa frequentemente paracetamol para dor de cabeça, e ela vai frequentemente também a pronto atendimentos por conta da exacerbação do quadro, porque quando piora muito o prurido, ela acaba tendo que ir numa emergência, no pronto atendimento, para fazer alguma medicação, e lá aplica uma medicação intramuscular, ela não sabe dizer qual é. Ela tem contato frequente com produtos de limpeza, apesar de idosa, ainda tem uma vida profissional ativa e nega qualquer comorbidade. Então, aqui no exame físico, você vê um eritema difuso, com áreas de exulceração, descamação de fronte, de dorso da narina. Então, você vê que é uma pele que, além de ressecada, você tem um eczema. Aqui nessa parte aqui, vocês veem também liquenificação, eritema difuso no colo, nessa região cervical, tá? Então, se você parar para perceber, olha o colar que faz a lesão. Isso aqui, claramente, você vê que a lesão aparece em áreas fotoexpostas. Isso ajuda para o raciocínio clínico. Então, quando você vê um paciente com prurido crônico, se você vê, por exemplo, o paciente tem lesões por coçaduras, só nessa área exposta, você tem que pensar numa fotossensibilização, alguma coisa que ele possa estar usando, que em contato com a luz solar faz a sensibilização. Em outros casos, não exatamente esse, mas, por exemplo, você pode ver um paciente que ele fala que ele coça, e você vê que ele só tem pele alterada no local que ele alcança. Então, você vê as pernas, às vezes, toda escoriada, toda ressecada, liquenificada, cheia de eczema, os membros também. Mas se você examina as costas, às vezes as costas estão igual pele de bebê, não tem nada ali. Por quê? Ali, ele pode até apresentar, em algum momento, algum prurido, mas ele não alcança. Se ele não alcança, ele não coça. Se ele não coça, ele não inflama, ele não libera mediadores inflamatórios. Como vocês percebem que, como o ato de coçar exacerba ainda mais todos os fatores que são causadores do prurido. Tá? Voltando aqui ao caso, então essa paciente com esse histórico tão prolongado, levando a muitas exacerbações e as lesões características em áreas fotoexpostas. Da mesma forma, aqui nas áreas expostas você tem eritema difuso, descamação, membros inferiores também com liquenificação, eritema também, e você tem até áreas de acromia no dorso do pé. O que são essas acromias? É um histórico muito longo, são 10 anos de prurido. Então, são 10 anos de inflamação, eritema, eczema, cicatrização e acaba levando a discromia, de forma que isso se repete com muita frequência, no decorrer de anos, você acaba lesando a lesões discrônicas. Bom, o que ela já tem de investigação prévia? Porque são 10 anos, né? Então, ela traz já um PET teste, que é aquele teste de contato que a gente faz para identificar alergias de contato. Então, ela tem o PET teste positivo para prometazina e carbamix. O que é isso? Prometazina é o Fenergan, é um antihistamínico tópico que é usado. E carbamix é um componente de borracha, de luvas, qualquer item de borracha, e presente também, às vezes, em sabões. O histopatológico, também depois de tanto tempo de evolução, né, a gente tem a dermatite espongiótica aguda, subaguda. Isso foi o resultado da biópsia e histopatologia. Então, o que a gente vai discutir aqui nesse caso, né? Bom, primeiro a gente tem que pensar realmente em farmacodermias, em fotossensibilidade a medicamentos, a produtos que ela possa estar tendo contato, que quando expostas ao sol desencadeiam, e a gente sabe que esse tipo de reação perante a exposição solar, ela pode ser
fototóxicas ou fotoalérgicas, tá? Fotoalérgicas a gente fala quando existe um mecanismo imunológico envolvido na causa do prurido, da lesão. A prometazina, que é o Phenergan, é o antihistamínico, ele é uma causa de reação imunológica fotoalérgica. Então, às vezes o paciente pode usar o prometazina tópico, creme, porque o mosquito mordeu e aí coçou e ele passa, e ele pode desenvolver uma dermatite de contato à prometazina. E aquele prurido que inicialmente era só, entre aspas, né, só uma picada de inseto, faz um eczema, perpetua o prurido, faz a dermatite de contato sobreposta, tá? Então, isso é possível, não é raro da gente ver uma reação de contato à prometazina. Por isso que vocês raramente vão ver alergistas prescrevendo prometazina em creme para lesões, porque a incidência de reações de dermatite de contato não é pequena, tá? Então, essa paciente, ela mantinha contato diário com substâncias que apresentaram positividade no teste de contato. Ela é ajudante de limpeza e serviços gerais, então ela utilizava sabões de limpeza, e essa exposição prolongada justifica essa cronicidade da dermatite de contato alérgica. Esse exame, esse resultado da histopatologia, a dermatite de contato alérgica, ela é esse protótipo da dermatite espongiótica subaguda, tá? Esse quadro, não adianta a gente passar o antihistamínico, ou um corticoide tópico, ou hidratante, até é importante, mas o paciente tem que retirar a causa. Quando a gente identifica a causa do prurido, é necessário, sempre que possível, corrigir a causa desse prurido. Nesse caso, era uma dermatite de contato, mas se for, por exemplo, uma alteração hepática, se existe alguma alteração hepática, a gente tem que ver o que está acontecendo ali, por razão da colestase hepática, para estar causando, que está tendo como consequência o prurido. Se for uma alteração de tireoide, o antihistamínico não vai resolver, o hidratante pode ajudar, mas também não vai resolver. Você tem que fazer a correção dessa parte hormonal, né? Então, a causa, ela deve ser sempre, quando possível, ela tem que ser corrigida. Se existe uma farmacodermia, você tem que tirar a medicação, senão você não consegue resolver, tá? Um outro caso clínico que também acontece em idoso, aí nem tanto de fundo alérgico, mas que causa também prurido. Coloquei aqui, né, um paciente de 67 anos, ele é hipertenso, diabético, e ele faz uso da fenitoína, losartana, metformina e hidroclortiazida. Então, vocês veem que ele é polimedicado, né? Isso é comum nos idosos, usar várias medicações, né? Ele apresenta prurido cutâneo há 30 dias, lesões eritematosas, xeróticas, especialmente em tronco, mas também em membros inferiores e superiores. Ele já estava em uso da fexofenadina, dose mais elevada, 180 miligramas 2 vezes ao dia, fazendo segundo ciclo já de prednisolona, e apenas amenizava o problema. A intensidade melhorava, mas ele não resolvia esse prurido e as lesões, tá? Fez uma avaliação renal, hepática, tireoidiana, tudo normal. E aí, pensou-se numa farmacodermia. A gente tem que pensar na possibilidade dos medicamentos estarem causando essa lesão tão persistente e difícil resolução, mesmo com o uso dos antihistamínicos, com o uso dos corticóides. Você vê que o relato era de quase que não melhorava, né? Não tinha aquela melhora significativa. Quando a gente pensa em farmacodermia ou interação medicamentosa, a gente tem que selecionar o fármaco e ir retirando, na verdade, um a um. A escolha ela é baseada também, você tem que avaliar a necessidade do paciente, obviamente, usar aquela medicação, e avaliar a incidência de reações adversas àquela medicação para decidir por onde começar, né? Isso não é uma decisão isolada, ou do alergista, ou do dermato, isso tem que ser em conjunto, um trabalho conjunto do geriatra que acompanha, ou do cardio que acompanha, junto com o dermato ou com o alergista, tá? Então, nesse caso, foi retirado a fenitoína, foi introduzida a gabapentina, e também substituiu-se a losartana pelo captopril, tá? Nesse paciente, o que estava acontecendo? A fenitoína e a losartana, elas competem pelo mesmo
citocromo P450. Então, quando você usa os dois juntos, você tem um aumento da concentração sérica de um deles. A gente tem sempre que pensar em interações entre drogas antiepiléticas e medicações de uso clínico, tá? A maioria dos pacientes que utilizam essas drogas, eles necessitarão de outras medicações no decorrer da vida. Então, a gente tem que conhecer essas interações medicamentosas. E é aquilo que eu sempre falo, né? Ninguém sabe de tudo na medicina. Não existe isso. A gente tem a experiência, a gente tem o estudo, a gente tem a dedicação. Então, a gente vai ter sempre que sentar, às vezes, num paciente e ler o que ele está usando, ler como é o metabolismo dessa droga, para poder entender as possibilidades, montar o quebra-cabeça e, em conjunto com os especialistas que acompanham, fazer as devidas substituições medicamentosas. Só botei aqui também os fármacos que são capazes de induzir o prurido, né, que podem causar farmacodemia. Então, você vê que esses fármacos são comuns dos idosos usarem. Você tem os antipertensivos, os bloqueadores de canais de cálcio, os bloqueadores beta-adrenérgicos, inibidores da enzima cointensora de angiotensina, os antiarrítmicos, a amiodarona também pode causar, hipoglicemiantes, metformina, glicazida, sulfonilureias, biguanidas também. As estatinas também podem ser causadoras de prurido. Se o paciente está usando antibiótico, ele também pode estar relacionado ao prurido. Antimaláricos, pacientes idosos também usam para doenças reumatológicas, às vezes cloroquina, hidroxicloroquina. Os psicoativos, neurolépticos, inibidores de receptação de serotonina, antidepressivos tricíclicos também podem causar pruridermia. Os anticonvulsivantes, anti-inflamatórios, o paciente idoso gosta, às vezes, de usar anti-inflamatório, né? Ele sempre tem um remedinho para uma dor nas costas, uma dor que ele teve, uma dormir de mau jeito. Os opioides, tamoxeno. Então, a lista de medicações que podem estar associadas ao prurido é extensa. A gente começou a aula lá falando de xerose. Eu vou também encaminhar para o final da aula, voltando ao assunto xerose, porque falei de todas essas possíveis outras causas. Como eu disse, não existe uma fórmula que eu vá passar matemática em que a gente vai olhar para o paciente e fazer o diagnóstico da causa desse prurido, mas a gente tem que conhecer as possibilidades para poder, então, sentar, estudar, ver o que a gente pode ajudar nesse paciente. Mas, de fato, a xerose é a causa mais comum do prurido no idoso, tá? E lembrar sempre que, mesmo que ela não seja a causa do prurido, a xerose, ela é uma causa de perpetuação do prurido no idoso. Então, você vê como a gente está fazendo a relação da pele seca no idoso do solo seco. É quebradiço, ele não é íntegro, ele tem uma barreira alterada, perde mais líquido, absorve mais substâncias, inflama mais por conta disso, né? As medidas de prevenção do prurido, que também eu acho importante a gente pensar sempre em prevenção, já que a gente sabe que a xerose é muito comum no idoso e é uma causa comum de prurido no idoso, acho que a gente pode trabalhar na prevenção do prurido logo no início, né? Orientando como a temperatura ideal do banho, banho quente, para quem tem a pele seca, quem tem a pele seca é um veneno, né? Mas para quem tem a pele que coça, às vezes o paciente fala assim, ai, doutora, quando eu entro no banho quente, parece que anestesia. Mas aquilo ali destrói a pele, né? Resseca ainda mais, inflama ainda mais. Às vezes ele pode ter essa sensação imediata que o prurido está sendo aliviado com aquela água quente, mas quando ele sai do banho, aquilo ali exacerba mais ainda o prurido. Então, o idoso a gente tem que conversar e ter empatia, porque a gente sabe que o idoso ele só vai fazer se ele tiver empatia naquela consulta, né? Então, orientar bem a isso. A ingestão de água, o idoso ele não sente sede, então ele pode ingerir menos água e desidratar mais facilmente também e refletir isso na pele também. Então, orientar em relação a isso. O uso de sabonetes emolientes mais suaves e neutros, né? Então, a gente também pode orientar em relação a isso. Evitar buchas de banho. Então, às vezes, o idoso gosta daquela buchinha para passar, para limpar bem, ou então, porque a pele está coçando, ele vai usar a bucha para coçar.
Então, a gente tem que perguntar, porque muitas vezes na consulta ele não vai chegar falando que ele tem a buchinha lá que ele usa na hora do banho. As buchas, escovas de banho também não devem ser utilizadas, elas pioram muito, exacerbam e perpetuam o prurido. Evitar misturas caseiras tópicas. Eu diria que é difícil você ver um paciente que tem prurido crônico que já não fez uso em algum momento de alguma dessas misturinhas caseiras que a vizinha usou, que a outra usou e que orientou a ele. Permanganato de potássio. É tão famoso o permanganato de potássio, para o prurido do idoso é um veneno. Aquilo ali resseca ainda mais. Então, tudo isso tem que ser perguntado, questionado para saber orientar corretamente, né? Então, a pele do idoso, ela necessita realmente desses cuidados especiais, um hidratante sem fragrâncias, um hidratante mais emoliente, como forma mesmo de prevenção. E no tratamento também. A xerose deve ser tratada porque ela, por si só, perpetua ou é a causa do prurido, tá? Lembrar que o idoso, existe uma fragilidade capilar na pele do idoso. Então, o fato de coçar, às vezes pode levar a lesões, como a gente vê aqui na foto, né? Que às vezes isso passa a incomodar o idoso, mas isso é fragilidade capilar, e se ele coça, ele acaba ficando todo lesionado, né? Cheio de manchinhas assim também pela pele. Bom, o tratamento do prurido do idoso vai depender sempre da causa, né? A causa realmente um trabalho de detetive, de paciência, de empatia, de sentar, de conversar, de tirar aqueles fatores que são perpetuadores do prurido, identificar as possíveis causas, ver a lesão, para ver se a lesão sugere alguma coisa ou não. Mas a gente tem sempre que ter atenção à hidratação dessa pele, independente da causa. Existem algumas técnicas de hidratação que podem ser úteis, porque muitas vezes a pele é tão ressecada que às vezes o idoso passa lá o hidratante e não tem aquela sensação que a pele foi hidratada, né? Então, a gente tem técnicas de hidratação para envolver aquela parte do corpo com um tecido mais que não irrita a pele, um algodãozinho úmido, porque essa umidade, fazendo então a oclusão da pele ressecada junto com o hidratante, aumenta o poder de absorção desse hidratante, tá? E estar atento para excluir os fatores de piora, que são aqueles objetos de coçadura. Não pode pegar a escova e coçar as costas, o banho quente, tudo isso deve ser orientado, e sempre tratando a busca da causa específica para poder fazer a correção da causa, né? Em relação às medicações orais, os antihistamínicos, os não sedantes de última geração, eles são seguros, eles podem ser usados em doses off-label de bula, às vezes a gente usa 2, 3, 4 vezes a dose, mas não botar todas as suas cartas no antihistamínico, por todas essas razões que eu falei aqui na aula. Não é o antihistamínico isoladamente, pura e simplesmente, que vai resolver o prurido. Tá? Então, o cuidado, a causa, cuidar das xeroses, fatores de gatilho, o antihistamínico também ajuda, pode ajudar, e a medicação, que a gabapentina ou a pregabalina, por que a gente usa essas medicações? Porque eu falei durante a aula que o prurido ele tem aquele fator neuronal, a percepção das terminações nervosas na pele, fazem a transmissão desse prurido via sistema nervoso central, e isso é um fator que perpetua. Então, essas medicações, elas diminuem a transmissão neuronal e são eficazes, então, no tratamento do prurido neuropático. Ou prurido que não pode nem ser neuropático, causa pode não ser neuropática, mas ele tem um componente neuropático perpetuador do prurido, tá? Então, ele pode ajudar também, tá? Bom, era isso que eu queria falar, passar para vocês. Não sei se vocês... Uma honra, professora. Eu quis, né? Difícil, eu não ia passar. Com certeza, quando eu peguei essa aula, eu falei assim, gente, eu não vou conseguir passar para vocês assim, agora eu já sei diagnosticar tudo que é prurido. E eu acho que se eu passei a aula boa, vocês vão acabar essa aula falando assim, caramba, como é complicado diagnosticar prurido. Se vocês chegarem a falar isso, eu acho que eu cheguei à minha aula perfeita, né? Me aproximei disso, né? Mas a gente vai chegar lá, É difícil, mas estamos no caminho. É difícil para todo mundo. O prurido crônico é difícil para todo mundo.
A gente tem que ter cuidado, atenção. Às vezes não é na primeira consulta, é na segunda, a gente faz os ajustes e tal, mas requer essa dedicação, né, essa atenção ao idoso. Aqui estão me Professora, falando uma dúvida, não sei se eu já posso... isso. Na Em verdade, eu lugares vou muito chamar. frios, qual a alternativa para fazer o idoso aderir a não tomar banho quente? Essa é uma pergunta difícil, Camila. A gente não precisa sugerir que ele tome banho frio, tá? Porque isso também é maldade. Mas o que a gente pode sugerir é que ele não tome aquele banho fervendo. Ele não pode entrar no banheiro, tipo sauna, sair aquela fumacinha. Quebra o gelo, um banhozinho morno apenas é o suficiente, tá? Não precisa ser o banho quente, não precisa ser o banho frio. É só não ser aquele banho fervendo. Isso é muito destruidor para a pele, né? É porque ela mora em Petrópolis, aí ela disse aqui que tem vários idosos, né? Lá realmente num Não precisa ambiente ser frio é banho frio, não. complicado. Isso não tem maldade, sim. É, Mas não é aquele banho fervendo. Isso aqui não dá. Banho fervendo para não não dá. lesionar a pele, né? Para não lesionar a pele. Professora, para fazer as outras perguntas que foram enviadas em off para a gente, eu vou chamar a nossa vice-presidente da Liga de Geriatria, a Ana Fatucci, que é uma representante também da Liga por conta da idade. Foi também sua aluna. Cadê a Ana? Oi, tá escutando, Paula? Estamos te escutando, só não estamos te vendo. Eu tô aqui com um probleminha na minha câmera, mas eu vou falando com a professora enquanto eu vou arrumando a câmera, tá bom? Tá bom. Boa noite, tudo bom, Oi, professora? Ana, tudo Foi um bem? prazer escutar a palestra, estava maravilhosa. Obrigada a Que bom. O todos. prazer é meu. Ô, professora, temos uma perguntinha aqui. Vou começar pelo banho quente, porque ó, eu vou falar para você. Tenho 60 anos, mas eu detesto banho gelado. Mas é duro. Então, tem uma perguntinha aqui, ó. A desnutrição no idoso predispõe ao prurido ou piora? Sim. A desnutrição do idoso, ela predispõe ao prurido, sim, por várias razões. Existem alterações metabólicas, existem causas de prurido no idoso que pode estar relacionada até à anemia, por exemplo. A anemia, ela pode ser uma anemia mais severa, ela pode causar prurido no idoso também. Alterações metabólicas podem causar a perda da derme, né, da gordura da derme, também pode predispor. Então, são fatores que vão se somando, aumentando a possibilidade do prurido, a intensidade do prurido, a perpetuação do prurido. Tem mais uma aqui, professora. Além do mais, quando o idoso ele é desnutrido, tudo que eu falei aqui da aula em relação à alteração de imunidade, tudo isso está muito exacerbado ainda mais, né? A desnutrição ainda exacerba ainda mais todos esses fatores que normalmente já acontecem no idoso, eles ficam mais exacerbados, ganhando mais chance ainda de causar esse prurido. Mais uma aqui, professora. Quem tem alergia na fase adulta tem mais risco de ter prurido quando idoso? Depende do tipo de alergia. Eu não sei exatamente. Quem tem alergia na fase adulta, depende, porque é alergia de pele, imagino eu, né? A pessoa é atópica. Não tem mais chance de ter. Não tem mais chance de ter. Às vezes a pessoa a não ser se assim, a pessoa é atópica, a pessoa é alérgica e já tem uma dermatite, tá? Ela já tem uma dermatite atópica, uma pele seca. Só que a gente sabe também que a dermatite atópica, ela tende a melhorar com a faixa etária. Então, predomina às vezes sintomas respiratórios e a pele tende a melhorar. É óbvio que tem alguns pacientes que vão ter dermatite uma vida inteira, e isso sim pode ser um fator de predisposição, de aumento, de prurido no idoso. Mas não necessariamente o paciente atópico vai ter prurido quando chegar à faixa etária idosa, porque existem características do idoso que independem do quadro alérgico. Tanto que eu quis focar muito na aula, tirando essa coroa do antihistamínico no idoso, porque ela não é real, não é a medicação chave do tratamento do prurido crônico do idoso, né? Ela só pode fazer parte, mas ela não é aquela medicação que resolve o prurido crônico do idoso. A terceira agora tem: se o idoso tiver naturalmente a pele seca, é um fator de risco ou agravante para ter prurido?
Sim, fator de risco e agravante. É um fator de risco a pele seca, por isso que a gente deve trabalhar no idoso na prevenção sempre. A pele seca já tende a coçar, então orientar desde sempre que ele deve sempre hidratar essa pele, evitando os fatores que podem piorar. E eles podem, e a pele seca pode ser fator de perpetuação do prurido também, né? Às vezes você tem uma outra causa que não foi exatamente a xerose, o paciente está tomando uma medicação, ele usa várias medicações, uma daquelas medicações começou a ter uma farmacodermia, mas o prurido, a xerose, quanto mais você coça, mais resseca, e aí perpetua o parto. Mais uma, professora. Ter prurido pode alterar o sistema nervoso periférico? Pode alterar o sistema nervoso central, né? Porque eu acho que a transmissão do prurido por aquelas terminações nervosas livres pode levar, sim, a ansiedade, depressão, estresse no paciente, isso pode. Eu acho que são a alteração do sistema nervoso periférico sensitivo no idoso que predispõe ao prurido. E nesse caso aí, professora, ele tem que entrar com antidepressivo, alguma coisa assim? Muitas vezes, sim. Muitas vezes é necessário. Ou se a gente pensar que o prurido é um prurido psicogênico, ele precisa ser atuante, precisa usar o antidepressivo, mas aquilo, muitas vezes, a depressão ela pode não ser a causa do prurido, e sim mais uma das consequências do prurido, e às vezes realmente ajuda. Mas isso não é também uma medicação isolada. A gente não vai pensar que o antidepressivo vai resolver o problema do prurido. A gente tem sempre que... Aí esse primeiro quadrinho que eu coloquei do tratamento, tratamento dependente da causa, o primeiro quadrinho, que é aquele verde, ele tem que estar presente sempre, independente da causa. Então, se a gente achar que o prurido do idoso é decorrente porque ele está deprimido, independente disso, a gente tem que orientar que ele tem que hidratar, que ele tem que evitar o banho quente, que ele tem que cuidar dessa pele, hidratar mais ela, porque é um fator de perpetuação. Eu diria assim, a gente trata com um quadrinho verde mais a causa. Entendi. Então, tem mais uma aqui, professora. Existe algum perigo ou possíveis efeitos adversos do uso crônico desses antihistamínicos nesses pacientes? Sim, os antihistamínicos mais novos são muito menos frequentes de causar efeitos colaterais, mas no idoso a gente pode ver ainda, assim, alguns pacientes, às vezes alguma retenção urinária, é possível, né? A gente tem sempre medo dele que ele fique sonolento, porque perde equilíbrio, o idoso já é um fator de risco para queda, mas como eu falei, esses antihistamínicos mais novos, bilastina, fexofenadina, eles geralmente são seguros, é muito raro a gente ver esses efeitos colaterais nos idosos com essa medicação. Eu não diria que nunca, porque a medicina nunca, a gente fala nunca, né? A gente pode ter sempre um idoso mais sensível, que vai fazer uma sonolência um pouco maior com a fexofenadina, ou fazer uma retenção urinária, mas olha, eu não me lembro, assim, de ter ocorrido. Não é algo que a gente vê comumente com esses antihistamínicos. Professor, tem mais uma aqui. O uso da gabapentina da pregabalina, eles querem saber assim, ó, se tem algum prazo, por exemplo, o idoso ele está com aquele prurido. Tem um determinado prazo para entrar com a pregabalina ou já entra? Prazo, não. Assim, tem depende 3 meses, também 2 meses, assim? Ele perguntou o tempo de uso ou quando que você decide entrar, depois de quanto tempo? Quando que decide entrar? Isso vai depender de como o paciente vai chegar para você também. Porque, digamos que o paciente chegou para você com 10 dias de evolução, 20 dias de evolução, às vezes você não vai iniciar a pensar logo nisso, logo no início, você vai corrigir esses fatores de xerose, fatores que podem estar perpetuando, avaliar se você olhando a lesão tem alguma causa, avaliar a função renal, tireoide, hepática, tudo isso. Agora, às vezes, o paciente já chega para você totalmente vasculhado. Aquele caso 2, por exemplo, ele já chegou para você, ele já tinha feito tudo. Ele já tinha feito todas as investigações renal, hepática. Então, se ele já chega, e às vezes já chega deprimido, ele já chega exausto de uma peregrinação do controle desse prurido. Então, nessa consulta, às vezes eu já entro, na primeira consulta eu entro. Né? Então, vai depender também de como o paciente vai chegar para você. Então, não vou ter essa resposta assim, você espera 2 meses e depois entra. Às vezes o paciente chega já no primeiro mês
com lesões tão intensas e tão deprimido, tão estressado, que a gente entra antes, né, do que 2 meses. Não tem uma regra assim. E o tempo que a gente usa também vai depender da evolução. Primeira coisa, se a gente tiver boa resposta, a gente tem que esperar pelo menos aí 1 ou 2, eu diria uns 2 meses após a resolução para a gente pensar em retirar a medicação, mas sempre que possível fazer a retirada, né? Porque menos um remédio que ele vai tomar, né? Ah, verdade. Deixa eu ver se tem mais alguma no chat, professora, que eu já... Tem sim. A Francis Mari está perguntando se o emocional do idoso piora esse prurido. Pode ser causa ou pode perpetuar, né? E pode ser consequência. Olha só que dificuldade, né? A gente chega um paciente para você. Eu tenho sempre muito medo de pensar assim, do paciente idoso chegar e a gente já ter a primeira hipótese diagnóstica, isso é porque ele está deprimido, ele está coçando. Eu tenho muito medo disso, porque eu sempre procuro pensar o seguinte, tem alguma coisa que está causando isso que a gente vai corrigir, e aí sim, o emocional, ele pode piorar. Se ele está deprimido, ele começou a se coçar por alguma outra razão, ele vai coçar mais ainda. Ou então, se ele já está se coçando, depois de tanto tempo coçando, ele acaba ficando deprimido. Então, sim, a parte emocional, ela tem íntima relação, sim, com a questão do prurido, né? É aquela relação pele, sistema nervoso, eles andam tão juntos, né? Desde a parte embrionária. O Gustavo está perguntando aqui também, onde devemos passar o hidratante? Nas mãos, pernas ou só nas áreas com a pele seca? A gente pode passar no corpo todo. No corpo todo, porque no idoso, se você passar somente na pele seca, a pele que você não passou hidratante pode ressecar. Então, o correto, se possível, se ele... porque tem idoso que não gosta, né? Mas como preventivo, né? Como preventivo, passa sempre, no corpo todo. Tá. Bom, professor, acabaram-se então as perguntas. A gente agradece muito a presença da senhora. A gente vai se encontrando aí na faculdade. Com certeza. E eu vou passar agora a palavra para a Paula, tá? Obrigada Te agradeço também, tá? Agradeço muito aqui a participação. Tá? Obrigada. Professora, todos estão aqui elogiando no chat que a senhora vê. Todo mundo achando excelente. A senhora foi bombardeada de perguntas, né? Isso mostra o quão importante foi esse momento de hoje para sanar as nossas dúvidas, né? E a gente precisa aprofundar mais essas pesquisas, os conhecimentos com públicos específicos. E a geriatria é um desses públicos, né? Que a gente precisa se aprofundar porque a população está ficando idosa, porque a gente quase não tem informações acerca desse grupo. Então, vai ser importante para a gente, enquanto profissionais da área, estar mais preparados, né? Para quando chegar a hora do vamos ver, É isso mesmo. a gente conseguir sanar todos os problemas, ou pelo menos a maioria deles. Muito obrigada pela disponibilidade. Eu que agradeço. Muito obrigada por sanar todas as nossas dúvidas. E olha que foram muitas, né? Uns 10 perguntas aí. Hoje foi bombardeada. Muito obrigada, pessoal, pela audiência. Esse é o nosso primeiro encontro com a parceria que a LIAGE, a nossa Liga de Geriatria e Gerontologia, está fazendo com o projeto Ilumine. Ambos são da Unigran Rio Caxias e somos todos alunos. Pessoal, muito obrigada pela audiência. A gente vai passar os certificados por e-mail. A gente tem 1 mês para fazer isso. Essa palestra de hoje à noite vale 5 horas de carga horária complementar. Assim que vocês ganharem os certificados, vocês vão ver que a cada início de período, a faculdade, naquele pronto atendimento, abre um íconezinho para poder vocês ganharem a carga horária complementar. Então, com o certificado em mãos, vocês vão conseguir pleitear essa carga horária complementar. Tá bom? Muito obrigado a todos pela audiência. A gente bateu aí um recorde de 71 pessoas online ao longo da noite. Muito obrigada, professora, pela palestra maravilhosa que a senhora deu. Eu que agradeço, tá? Beijo. Foi brilhante e muito obrigada mesmo, pessoal, por toda essa companhia. Tem uma galera aqui que está acompanhando a gente desde as primeiras lives. Obrigada, gente. Obrigada aí. Sigam a gente no Instagram. Eu coloquei aqui o íconezinho, né, da Liage e do projeto Ilumine.
colocar aqui de novo. Para ajudar a gente na divulgação das nossas atividades. Muito obrigada, galera. Boa noite. Até a próxima.